Então eu vou dar início a uma apresentação de um trabalho, qual foi na universidade, na Escola de Música em Belgrado, na Sérvia, e eu viajei com auxílio do ProEvent, Programa de Auxílio à Participação em Eventos. Eu agradeço então a UDESC e a esse programa que permitiu eu participar então do Psychology and Music Interdisciplinary Encounters em Belgrado ainda neste ano, em outubro deste ano. O trabalho apresentado foi Principle of the Anticipation, the Movement Cycles Applied to Piano Gesture in Repertoire for Piano for Hands by Brazilian Composers. A minha proposta, nossa na verdade, porque é um trabalho que foi desenvolvido pelo professor Luiz Cláudio e eu, porque nós temos um duo pianístico. Então, é uma apresentação sobre antecipação e ciclos do movimento aplicados ao gesto pianístico em repertório para piano a 4 mãos. Então, de compositores brasileiros. Nós temos focado bastante no repertório de compositores brasileiros. No caso, para esse trabalho, foram algumas peças de duas coleções de Oswaldo Lacerda e Edson Zamproni. Então, fala-se de técnica relacionada a abordagens interdisciplinares, sobre, então, planejamento, direção e simplificação do movimento corporal. Aplicando-se, então, os ciclos e princípios de antecipação durante a prática de peças de piano em duo. Em nosso estudo, investigamos nosso duo para piano, na preparação de determinado repertório para um recital de piano a 4 mãos, a fim de analisar gestos e movimentos, propondo uma melhor integração entre pianistas e tentando otimizar o máximo possível a nossa performance. Geralmente, antes de trabalharem juntos, os pianistas estudam suas partes, primo ou secondo, individualmente, resolvendo problemas técnicos e musicais, muitas vezes sem prever os gestos mais complexos quando os dois pianistas estão tocando juntos, e gestos necessários para a apresentação em duo. No momento de trabalharem juntos, os pianistas escrevem movimentos que muitas vezes não eram considerados na prática individual. Então, nesse caso, é necessário reajustar os movimentos com a adequação de gestos pianísticos, fato este que frequentemente prolonga o processo de aprendizado, e assim os pianistas encontram passagens onde é praticamente impossível realizar o texto musical. Então, nesse caso, se torna imprescindível procurar a aplicação de técnicas mais adequadas ao texto musical. Então, nesse contexto, movimentos e gestos acompanhados de estratégias técnicas apropriadas ao texto musical buscam melhores resultados com consequente expressividade. Isso Joslin fala em seu texto de 2013. E também com relação à comunicação da expressividade, segundo Van Lich e Sloboda. Nossa hipótese é que a prática individual com gestos apropriados para a execução em duo possa conduzir à eficácia da prática. Assim, a sincronia sonora pode depender muito dos procedimentos que podemos adotar durante a prática individual de piano e depois em dupla. As referências teóricas de nossa investigação incluem conceitos de antecipação e ciclos de movimento. Ambos são revisados e aplicados sob o ponto de vista, então, de integração de gestos entendidos como a união de 2 ou mais movimentos. Seria essa uma definição que nós compreendemos, a definição de gestos, segundo meu trabalho e meu juntamente com o professor Luiz Cláudio Barros. Nesse contexto, a ação pianística é considerada um ato de construção, e o elemento base dessa construção é o movimento. Então, a antecipação é um fenômeno que ocorre antes e durante o movimento, e é uma característica de alta performance, segundo os autores aqui anotados, Schmidt-Lee e Schmidt-Wiesberg.
ciclo de movimento? Os ciclos de movimento, um ciclo é a organização sequencial de eventos musicais agregados em gestos flexíveis, estes selecionados de acordo com a escrita musical. Um evento musical significa uma ou mais notas agrupadas verticalmente. E um ciclo de movimento é baseado na utilização do impulso inicial e no controle de impulsos intermediários que integram o movimento. A base do ciclo de movimento é a redução desse trabalho de gesto. A direção dos segmentos é indicada por setas sobre os eventos musicais, colocados sobre eventos musicais que integram o ciclo. A extensão de cada seta representa o deslocamento na coordenada X, a orientação para cima e para baixo das setas indica o movimento em relação à coordenada Y e as curvas com relação à coordenada Z. Então, o slide seguinte mostra aqui as setas, como se colocaria em cima de um texto musical, não permanentemente, mas no início do estudo. Seguinte. Aqui nós temos dois textos em que a gente aplicou não das peças que nós tocamos, mas para mostrar como essas setas são colocadas no texto musical. No caso, uma peça de Guarnieri, um ponteio, e aqui uma das variações Rachmaninoff-Chopin. Chopin-Rachmaninoff. Então, no slide seguinte, nós vemos aqui as coordenadas com relação ao teclado. Podemos ir adiante. Então, o nosso objetivo, nesse caso, foi, portanto, analisar a sincronia técnico-interpretativa de dois pianistas, neste caso, o duo formado por mim e o professor Luiz Cláudio, durante a prática e a performance, aplicando os princípios de antecipação e do ciclo em composições dos compositores brasileiros, Oswaldo Lacerda, brasiliana número 8, da qual nós vamos apresentar alguns excertos, e composição para piano a 4 mãos e 2 comentários de Edson Zampronha. Esse estudo, na verdade, como método, é um estudo de caráter exploratório, um estudo de caso de caráter exploratório, no qual investigamos o nosso duo, considerando-se uma prática profissional na preparação de 7 peças para piano a 4 mãos dos compositores anteriormente citados. Então, a metodologia consistiu de quatro fases. A primeira fase constituiu-se de 7 sessões práticas, com duração de 2 horas cada sessão, sendo cada uma delas dedicada a uma das peças. Essa fase foi a base de todo o estudo, pois a dupla estabeleceu estratégias, nós estabelecemos então essas estratégias, considerando a demanda de gestos implícitos na partitura e sua relação com os efeitos sonoros desejados em alguns trechos dessas peças. As estratégias levaram em conta a trajetória antecipada dos gestos e movimentos de mãos e braços nos ciclos de movimentos. A segunda sessão durou 1 mês, em que a dupla aplicou estratégias interpretativas condutoras da sonoridade na prática individual e também em duo, intercalando prática individual, prática em duo. A terceira fase consistiu na prática individual e em duo, então, e a última, então, será dedicada à análise dos dados e discussão dos comentários. Foi e será, porque nós continuamos na pesquisa no desenvolvimento desse trabalho. Os próximos vídeos, então, apresentam diferentes situações em que o duo aplicou as estratégias anteriormente faladas e a fim de encontrar soluções técnicas e sonoras em trechos que apresentam desafios nas restrições de movimentos entre pianistas, sobretudo, não individual para cada pianista, mas quando no trabalho em duo realmente. O seguinte. Então, no caso
desse vídeo que a gente vai mostrar, as imagens foram registradas de cima. Nós vemos o duo tocando então uma parte do canto de trabalho, que é uma peça primeira da Brasiliana 8 de Oswaldo Lacerda, em um gesto convergente. Nessa passagem, segundo, mesmo fazendo movimentos rápidos dos dedos, necessita levantar o braço direito. Observa-se que esse é um gesto desnecessário durante a prática individual. Há antecipação de gesto na mão direita com a aplicação de um ciclo de movimento também pelo secondo. Pode repetir o vídeo? Observem bem como é necessário o secondo levantar a mão bastante, o que não seria necessário na prática individual. E também o primo, ele coloca a mão e retira para não dar, enfim, encontro de braços. Não seria encostar braço, mas realmente prejudicar na execução, né, na liberdade do outro pianista. Então, sempre que possível, faz esse tipo de procedimento. O slide seguinte. Ainda na mesma peça, no canto de trabalho, há também antecipação de gestos pelo secondo. Pode ser. Mas é o mesmo esse, né? Isso. Mas esse é o certo, né? É. Então tá bom. Aqui a gente vê o ciclo que foi feito, né? Pro secondo, para então deixar o pianista, o primo, que é o pianista da direita, com mais liberdade. O seguinte. Então, esse seria o slide seguinte. No caso, nessa parte, é uma parte do frevo, em que vê-se a sobreposição de mãos e braços entre pianistas. O interessante é que o pianista que faz a mão direita, o primo, tem a mão maior, mas nessa passagem, embora eu faça a mão esquerda e tenha a mão menor, eu tenho que ficar com a mão por cima, por causa da escrita musical, que seria quase que se prevê que seria o contrário, a mão maior em cima. Neste caso, não. Por isso que o estudo, a leitura em duo é imprescindível anteriormente ao estudo individual. Agora é uma parte do terno de zabumba. Então, onde há uma limitação de gesto também causada pela proximidade das mãos. Vê-se aqui que a seta mostra, ela sai de um acorde, né, de 3 notas, onde tem um Ré, né, um Fá e o que vai encontrar, Lá do Sol, desculpa, é um Ré mesmo, um Ré 3, Ré 4, e o outro pianista inicia em seguida no Mi 4 também. Esse não tem, talvez adiante. Então não funcionou o vídeo, né? Então, depois de trabalhado, a impressão que se tem que é bem, digamos, que seria bastante tranquilo até numa leitura à primeira vista, mas não é a realidade. O estudo tem que ser planejado. Então, mais adiante, então, esse modelo, ele é, o que mostra? Que a parte do secondo, que no trabalho individual é totalmente diferente quando foi tocado em grupo, porque tem que antecipar o levantamento da mão direita, né? Uma elevação, não é levantamento, uma elevação da mão direita. Isso já é na peça de Zampronha, na composição, na primeira composição para piano a 4 mãos.
segundo, no caso, eu tocando com a mão muito elevada. Diz, mas por que isso? É necessário quando se toca em dupla. Vocês vão ver, eu vou tocar com a mão baixa no próximo exemplo, e há um esbarro. Tá? Se eu não levanto a mão, então se o segundo não levantar a mão, isso acontece. No exemplo seguinte, a gente vê que a solução do elevar a mão em um ciclo resolveu. Então, foi aplicado o ciclo. Então, deu para ver bem a outra mão abaixo das mãos do segundo, primo com as mãos abaixo. Né? Então, podemos ver o seguinte. Aqui é de cima, né? É a vista de cima, a mesma passagem. Fica bem mais orgânico, né? Embora eu tenha que ter levantado bastante as mãos, a mão direita. Esse aqui é do comentário 2, então é uma parte onde a gente vê que a sincronia é um cuidado constante nessa passagem, que ela traz elementos bastante diversos, né? Desde a repetição a eventos que aparecem intercalados entre um pianista e outro, e depois em uníssono. Para tocar. No entanto, a questão da sincronia ela é bastante complexa, porque inclusive os compassos eles não têm tempos regulares, né? 2, 3, 5 tempos, e os eventos eles modificam bastante. Então seriam esses modelos com o tempo que nós temos possíveis, né? Seria possível mostrar. Então eu pode deixar essa tela e nós vamos ver então adiante, não seria esse? Tá. Então, assim, enfim, são conclusões parciais, né? O que se pode dizer? Que a aplicação da prática de princípios teóricos enfatiza a importância de integrar movimentos no ciclo, considerando seu impulso inicial e sua trajetória nas coordenadas x, y, z, a fim de fornecer estratégias práticas de interpretação sonora. Levantamos a hipótese de que a antecipação de um gesto pianístico e o planejamento da trajetória dos movimentos devem ocorrer principalmente nas partes de andamento mais rápido. A antecipação e os ciclos de movimento, se adicionados à prática de maneira apropriada para a realização de situações reais de desempenho e prevendo a velocidade indicada, podem evitar a restrição de movimentos ou bloqueio técnico entre pianistas, e não somente entre pianistas, mas de um pianista sozinho. Assim, 2 pianistas podem otimizar o desempenho geral